um dos temas que está ganhando mais espaço no Congresso Nacional nesse começo de ano, nesse primeiro semestre, e na agenda política do país, o debate sobre o possível fim da escala de trabalho 6x1. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já defendeu que a discussão seja prioridade e inadiável após o Carnaval, enviou ao colegiado uma proposta de emenda à Constituição que unifica textos apresentados por parlamentares e promete avanços ainda neste ano. Há prós e contras, a gente precisa avaliar com cuidado esse tema, é uma pauta muito cara ao governo que luta para que seja realmente aprovada, para tentar agradar uma parte da população, mandando uma mensagem de você vai trabalhar menos, ganhar a mesma coisa. Bom, para falar sobre esse e outros assuntos também, gentilmente nos atende nessa manhã o deputado federal Gilson Marques. Bom dia, deputado. Obrigada, pela participação por aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço estar aí com vocês, sempre um prazer. Imagina, prazer nosso, valeu, deputado? Como o senhor está acompanhando, então, já de cara a princípio, o avanço da possibilidade da aprovação da nova escala de trabalho no país, o que devemos observar, mesmo que ela seja aprovada, demoraria aproximadamente um ano para ser implementada mesmo na prática? Olha, eu honestamente não sei de onde vem essa discussão, porque existem 3 propostas que tramitam no Congresso. E ela veio à tona com muita força através da PEC 8, da Erika Hilton. E essa PEC, ela não trata de escala 6x1. Ela proíbe escalas acima de 4x3. Ela proíbe escala 6x1 e proíbe escala 5x2. Inclusive tem um erro matemático. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas simplesmente não leem. Não sabe o que está sendo discutido. Fora essa proposta da Erika Hilton, tem outras 2 propostas, uma do deputado Paim e outra do Reginaldo Lopes, que basicamente dizem a mesma coisa e existe uma limitação de horário, mas não fala em escala. Então, primeira coisa muito básica é de que existe um país inteiro discutindo algo que não está escrito. E isso é um ponto essencial. Se nós vamos discutir algum tipo de projeto, temos que dizer qual projeto, o que está escrito nele. E, por exemplo, a da Erika Hilton é só um artigo, é muito simples. Agora, vamos fazer uma discussão aérea de algo que não está escrito, que possivelmente poderia ser, quem sabe, uma escala 6x1. Aí nós precisamos saber como que vai esse texto, qual é a consequência, qual é o impacto financeiro, como que isso vai funcionar num país onde 80% das cidades têm menos de 30 mil habitantes, onde 70%, 80% dos negócios são micro e pequenas empresas. Enfim, é uma discussão que as pessoas não sabem e não conhecem o básico, muito menos o impacto que vai surgir para elas mesmas. Inclusive, algumas acham que vão conseguir ou presumir trabalhar menos ganhando a mesma coisa. Os políticos conseguem fazer essa mágica de criação de dinheiro, inclusive. E eu acho engraçado, porque muitos exemplos são dados com países lá fora. Porque a Europa já fez isso. Primeiro que grande parte é mentira. Não tem proibição, obrigação de escala, e sim um horário determinado. Mas o ponto central é de que a maioria desses países que fizeram isso lá fora são ricos, já são prósperos. O Brasil não tem nada disso. Aqui nós somos pobres. É a mesma coisa você olhar para o seu vizinho milionário ou bilionário e ver que ele comprou um iate, um carro de luxo, e dizer, olha ali como dá certo. Ele comprou um carro de luxo, um iate, mas ele teve todo o trabalho anterior, um esforço anterior, poupança e investimento que permitiu ele fazer isso. E, enfim, são esses detalhes inicialmente que me assustam aqui no Brasil. Deputado, obrigada pela entrevista. Realmente é preocupante porque o impacto na economia pode ser desastroso. Então, realmente tem que ser uma coisa muito bem pensada. E eu queria perguntar para o senhor se o senhor acredita que o fim da escala 6x1 pode ajudar o presidente Lula na reeleição? Eu costumo dizer que isso é uma questão de narrativa. Hoje, a narrativa principal, e que eu acredito que está sendo vitoriosa, é de que isso é um benefício para as pessoas.
E as pessoas acham óbvio, muito bonito, trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Só que essa não é a realidade e nós precisamos explicar isso. Hoje nós já temos a metade da população ativa que trabalha fora de um regime de CLT, mais ou menos 40 e poucos milhões seletistas e 40 e poucos milhões informais. Então, digamos supostamente que se reduza essa escala, as pessoas acham que magicamente elas vão ficar em casa, que não vão fazer um trabalho informal. É óbvio que vão fazer, essa é a vida do Brasil, porque vai faltar dinheiro, assim como já está faltando, para fazer a compra de supermercado, para comprar remédio. Então, eu tenho uma preocupação de que essa falácia, essa enganação, ela persista até a data da eleição e o povo novamente seja enganado por algo mágico e fácil. Qual é o problema? É de que, se isso de fato acontecer, é voo de galinha, porque a economia vai colapsar. Esse projeto ele tem a capacidade de acabar com o Brasil, porque vai gerar desemprego e encarecimento de produtos. Por exemplo, você pensa numa farmácia, onde atende 2 pessoas, 3 pessoas, uma cidade pequena, e aí você está impactado dizendo que os funcionários não podem trabalhar, ainda que queiram. E isso aqui é interessante. Você proíbe o trabalho acima de escala 5x2, mesmo que as pessoas queiram. E aí, o que o dono da farmácia precisa fazer? Ele precisa contratar mais gente. E parece óbvio, mais gente significa mais custo. Ele vai passar esse custo para os medicamentos, algo que já é tão necessário para os doentes, para o brasileiro. E as pessoas acham que isso é positivo, e as mesmas pessoas que juram que acham que vão estar beneficiadas vão ser obrigadas a comprar aquele remédio mais caro. E isso é com tudo. É com comida, é com escola, é com livro, é com qualquer coisa. E pior do que isso acontecer é se esse preço, essas coisas, elas não poderão ser repassadas no preço, as pessoas não terão condição de consumir, os negócios serão fechados. Essa é uma consequência. E negócio fechado gera desemprego. E aí está pronto um círculo desastroso de médio e longo prazo que, obviamente, vai impactar nas eleições futuras. E essa conta, infelizmente, se acabar sendo aprovado esse projeto desastroso, não vai ser impactado até a eleição de 26. Então, é de nossa obrigação, enquanto imprensa, parlamentar, pessoas com essa consciência, que expliquem para as pessoas que não existe mágica e que um papel de um político não tem a capacidade de facilitar a vida das pessoas, muito pelo contrário. Eu sempre costumo dizer de que se você tem 5 pessoas e 4 bananas, não adianta você dizer que todos têm direito a bananas. E o político, o Estado, ele tem a péssima mania de fazer isso. Dizer de que, como é bom, como é delicioso todo mundo ter direito a bananas, mas é fisicamente impossível. E o problema maior do que esse é que, para fazer essa lei, que é impossível de ser concretizada, o Estado, o poder e o político cobram muito caro. O custo da manutenção dessa máquina enorme para ficar regulando tudo e dizendo magicamente que os direitos serão cobrados não justifica a existência. Deputado, um prazer tê-lo aqui conosco. Gilson, a minha pergunta é a seguinte: concordo plenamente, a gente tem trazido bastante esse debate aqui, exatamente porque nos preocupa muito, né? O impacto na economia pode ser gigantesco. Preocupa mais ainda ver o presidente da Câmara, Hugo Mota, postando um vídeo de uma ode a Getúlio Vargas, né? Sabendo que a CLT, aprovada na época Vargas, é um dos grandes males do nosso país e explica por que nosso trabalho é tão mal pago, tão pouco produtivo, né? Por que a nossa produtividade é tão baixa, e insistindo nisso. Então, nós o trouxemos aqui exatamente por isso. Eu queria aproveitar e, na verdade, fazer uma pergunta sobre um outro assunto que vai na mesma linha, né, da queda de produtividade, que é a questão da regulamentação do trabalho por aplicativo.
porque o que está sendo tentado também, pelo visto, vai ter um número de horas máximo. Então, de novo, né, quem quer trabalhar mais não pode, o cara vai receber menos por aquilo que faz. Então, é mais um choque aí que a gente vê de produtividade. Me parece, né, que, de fato, nessa gestão do Lula, e óbvio que está terminando imagina um próximo mandato, mas o que mais me assusta é que o Lula propor todos esses absurdos populistas que vão acabar com a produtividade do Brasil não choca ninguém, porque é por isso que a gente não cresceu nada nas últimas 4 décadas, 2 delas com o PT no poder. Mas o Congresso me parece ávido a aprovar tudo isso, né? Então, para onde que a gente está caminhando, né? O Congresso parece super feliz em aprovar todos esses populismos que nos atrasam. Isso é interessante, é porque os políticos, eles não respondem aos clientes, eles não respondem aos consumidores, eles respondem à eleição. Então, o incentivo deles não é ter o melhor produto, o melhor serviço, eles respondem o incentivo a serem reeleitos, é essa que é a verdade. Então, todo o contexto, eles sentem na pele qual é a política pública ou qual é a lei com maior ou menor probabilidade de eles serem reeleitos. Então, essa sensibilidade, esse termômetro, ele é muito grande e ele vem atrás de uma narrativa. Por exemplo, você falou da CLT. Nós vivemos num país onde existe algo chamado FGTS. E as pessoas juram que isso é um direito, o que não faz sentido nenhum, porque você nem é possível você recusar. Se você não pode recusar, não é um direito, é um dever. Rende menos que a inflação. Você é obrigado a depositar isso na Caixa Econômica. Você só pode sacar quando os políticos deixam. Se você quiser comprar uma barraca de cachorro-quente, não pode. Se quiser fazer um curso, não pode. Só pode comprar casa própria, como se alguém conseguisse comprar casa própria hoje com o FGTS. E ele te faz convencido que isso é um direito e as pessoas lutam por ele. Então, realmente é uma questão de educação, de cultura, de ensinar. E isso, a partir do momento em que acontecer, os políticos serão sensíveis a essa nova forma de pensar e vão responder em seus projetos, em suas votações por isso. E a regra dos aplicativos é a mesma coisa. Então, muitos motoristas, entregadores, reclamam de que são explorados pela plataforma. E eu confesso que, às vezes, eu percebo que a plataforma, ela pesa a mão. Isso não é uma mentira. Mas qual é a solução? O político vai ser o salvador. O político vai resolver o problema. Hoje nós temos 3 pessoas envolvidas, que é o cliente, o consumidor, a plataforma e o trabalhador, o motorista ou o entregador. E o problema é eles estarem sendo explorados, abre aspas, pela plataforma. E aí qual é a solução dos políticos? Vir mais um agente, que é o Estado, o governo político, ou seja, não excluem o explorador, acrescentam o explorador, através do quê? De uma regulamentação, de uma intervenção, dizendo como aquela relação deve acontecer, o que deve ser pago a mais, quais são as regras. E isso é realmente um grande absurdo e uma ilusão, porque os políticos não sabem quais são as necessidades e isso muda toda hora. E quanto que vai ser o custo, qual vai ser o impacto disso, se a relação ela realmente vai continuar existindo dessa forma. Por exemplo, a lei dos aplicativos, ela diz que terá direito o motorista, por exemplo, a salário dobrado em dezembro, simulando um 13º. Aí eu fico pensando, se aumentar e dobrar o valor da passagem só em dezembro, parece óbvio que o cliente não vai mais contratar a corrida, menos corrida, não tem motorista, e aí gera desemprego. Enfim, é uma consequência lógica de mercado. O Uber, por exemplo, falando uma empresa, o Airbnb ou qualquer plataforma de sucesso que nós temos hoje no Brasil, ela existiu, teve lucro e teve sucesso justamente num ambiente de ausência de regulamentação. Você quer estragar um negócio, você regulamenta, ou você cria, por consequência, depois, um sindicato, um conselho, cobra anuidade, diz como deve ser, aí
os negócios eles começam a reduzir, ir para a bancarrota, ao buraco. Por quê? Porque o Estado, ele dizendo o que, como vai ser, como não vai ser, ele atravessa, ele prejudica essa relação que deveria ser sempre voluntária. Infelizmente, tendo erro ou não, e isso sempre vai ter nas regras de mercado, o mercado corrige rápido, corrige no curto prazo. Quando o Estado, o político faz uma legislação, ele empurra com a barriga por anos. Provavelmente ele vai corrigir numa próxima eleição quando ele acha que isso tem algum efeito positivo eleitoral. Julie? Deputado, bom dia. O senhor admite que dar superpoderes ao CAD para regular as plataformas digitais pode virar um instrumento indireto, na verdade não, direto, né, de controle de discurso e atingir a liberdade de expressão somente de quem pensa diferente do governo? Pô, tá legal esse debate, é o terceiro assunto. Agora a Júlia fala da 475, e que começou a discussão agora no Congresso. Primeiro dizer de que a capacidade criativa dos congressistas é gigantesca, porque hoje nós já temos um arcabouço regulatório enorme, que é controle de dados, LGPD, Código de Defesa do Consumidor, a lei de concorrência, e agora com o objetivo sempre, abre aspas, de proteger a soberania, de proteger a democracia, de proibir uma concorrência desleal, enfim, qualquer que seja o argumento, eles criam uma nova estrutura, uma nova regulamentação com conceitos abertos. Por exemplo, essa legislação diz que tem que ter uma relevância sistêmica para que o Estado possa atuar. E ele inverte a lógica, porque hoje nós temos um sistema onde se comete o ato ilegal ou potencialmente ilegal, e aí o Estado ele vem e pune. Todo o nosso sistema penal ele é nessa lógica. Nós não temos um mundo de reports, onde se prevê um crime e vai lá e se prende, ou se acusa, ou responde um processo. E essa lógica está sendo invertida agora. Está se criando, ou se pretende criar, toda uma estrutura governamental, obviamente com um gasto, com um espaço físico mesmo, com altos cargos e salários, para prevenir, olha só que lindo, prevenir que isso não aconteça. Ou seja, eles vão alterar, mexer no grau de exposição, no algoritmo das plataformas, dizer o que pode ou não pode. E pior ainda, vai desincentivar as empresas, principalmente as locais, a crescerem, a ter uma expansão ainda maior. Porque se acaso isso acontecer, elas passarão também a ser relevantes de forma sistêmica. Então, é óbvio de que se você tem um limite de empresas, e hoje a gente pode listar em uma mão quais são essas empresas grandes, e são grandes porque as pessoas gostam de utilizar, que serão alvos, e essa é a palavra, porque serão vítimas dessa regulamentação que é feita de forma artesanal, é óbvio que a pessoa, por ser uma pessoa e por ela ter um sentimento e ela ter a sua visão de mundo ideológica, ela vai, no mundo dela, entender o que é não, o que é, o quem é, que pode ser prejudicial à nossa sociedade. E ela vai limitar preventivamente, eventualmente, algum tipo de fala, algum tipo de campo político. Por exemplo, eventualmente, criticar o FGTS pode ser prejudicial à população e eu posso ser cortado. Afinal de contas, isso é uma poupança, apesar de forçada, que garante o futuro de todos os nossos brasileiros. Com certeza. Deputado, peço licença para trazer uma pergunta do chat, então, um pouco provocativa, mas é isso, a nossa audiência é sempre bastante qualificada por aqui, participativa. Pergunte a ele por que aumentaram os próprios rendimentos e diminuíram o tempo de trabalho. Teve partido que não fez isso? Ele deve estar... Isso.
ele deve estar se referindo ao último aumento dos cargos no Legislativo da semana passada, não foram os próprios rendimentos. O Partido Novo, que é o que eu faço parte, foi o único a orientar de forma contrária. E aqui eu acho importante toda a audiência perceber, e isso é público, como cada parlamentar e como cada partido se posiciona. E você ou as pessoas generalizar é só um incentivo para que os vagabundos se misturem entre todos e deixem de ser cobrados de forma direta. Mas se a pergunta é direcionada aos próprios rendimentos, que foi feito lá em 2019, em 22 ou 23, se eu não me engano, eu também votei contrariamente. Foi um aumento que foi progressivo anualmente e o voto nesse caso foi nominal, é possível fazer a consulta, eu votei contrariamente, também sou contra, não faz sentido a pergunta dele. Agora eu queria falar de mais um benefício que o presidente Lula deu agora para o povo. Só que já existia, né? Qual a diferença entre o auxílio gás, que já existia, e o novo gás do povo? O auxílio gás já não era o suficiente? A principal diferença é agora o governo pode dizer que ele que está dando o benefício, né? Não vou te dar a maçã, agora você é a maçã vermelha. Então, ele pode dizer que ele é que está dando o benefício. Então, esse é o principal, em ano eleitoral é muito importante. Mas tem sim algumas diferenças, e eu considero ruim, não que o sistema anterior era positivo, porque eu também não considero positivo, mas a principal diferença que me incomoda é que agora se alterou o método de entrega. Vai existir pontos específicos de entrega. Então, é muito ruim pensar de que a pessoa que precisa daquele botijão, ela não pode ter liberdade de comprar em qualquer ambiente, ou ter um voucher, ou, na minha opinião, se fosse para ser feito, ter um aumento da Bolsa Família, que é do CAD único, enfim. Agora, ela vai precisar ir num ponto específico. Então, imagine só, a pessoa vai ter que calcular a distância, se vale a pena, tem que ter um determinado horário, o sistema não pode cair, enfim. E o problema maior do que esse você pensa no grau de corrupção que nós temos no país. Se eles vão ter um limite, assim como tem, de entregar, por exemplo, 8 mil botijões, qual é a chance de ser entregues 5 mil, 4 mil, 6 mil? Vai ser sempre entregue os 8 mil, muito embora aqueles 8 mil não realmente serão entregues. Será que eles vão colocar toda a carga dentro do botijão ou vão colocar a metade? Enfim, tem uma válvula enorme para que haja um desperdício gigantesco, assim como sempre, de dinheiro público, e efetivamente as pessoas que necessitam e precisam não recebem aquilo que deveriam. E isso tudo a um custo enorme. As pessoas acham de que é possível viver às custas do Estado, mas não imaginam que elas pagam muito caro por esse mesmo Estado. Mas eu vou cobrar imposto dos mais ricos e tal. Isso é uma balela, é dado 52% de toda a arrecadação do Brasil advém de pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos. A pessoa que precisa é a que mais paga. E é muito engraçado porque tem uma frase de Bastiat que serve para isso, é que todos gostariam de viver às custas do Estado, mas se esquecem que o Estado vive às custas de todos. Então, hoje nós temos um país que recolhe mais de 40%, quase 50% de tudo que todo mundo produz, e a gente recebe praticamente nada. E cada vez mais que tem algum problema da sociedade, a gente acha que essas mesmas pessoas que não têm incentivo para fazer a coisa certa vão resolver os problemas da vida. E nem saúde, segurança e educação a gente tem, e não sou eu que estou falando, basta ver o PISA, sai do 2º grau sem saber matemática básica, sem interpretar texto. Segurança, tem 350 mil mandados de prisão em aberto, e o judiciário muitas vezes está muito mais preocupado com aquilo que eu posto no tweet. Então, educação, eu já disse, saúde,
O Estado cobra imposto de 35%, 37% de medicamento, cobra imposto de prótese de gente amputada. Quer ajudar as pessoas? Quer ajudar realmente as pessoas? Retira essa carga enorme de impostos e de aumento de estrutura estatal que vive enganando que vai entregar tudo, cobra muito e não faz nada. Tado, aproveitando esse gancho que você trouxe, né, essa ideia, o Lula ele vem com esse discurso do nós contra eles e dos ricos contra os pobres. E um projeto do PT é exatamente para a tributação das grandes fortunas, né? Eles sempre ameaçam isso, e a gente sabe que isso tem um risco grande. Os países que adotaram tiveram uma fuga grande, né, dos empresários, de inovadores, de capital. Então, se você pudesse falar um pouco a respeito disso também para a gente, qual a chance de um projeto como esse passar e qual que seria o efeito? A primeira coisa é presumir que os ricos são burros. Eu fico imaginando um bilionário, antes de saber ou sabendo que ele vai ser tributado de forma drástica. Ele vai deixar, vou deixar aqui meu dinheiro na poupança, não tem problema nenhum. Esses caras são espertos e mais, eles têm dinheiro, recursos para contratar advogados, contabilidade, para saber como fugir disso. E, no limite, eles vão para outro país. Assim como acontece historicamente em todos os países que tiveram essa experiência. Mas ainda que dê certo, que ele consiga tributar algumas pessoas, ainda assim não é vantajoso. Você pensa comigo de que os ricos geralmente são empreendedores, são grandes empresários. E eles são ricos porque essas empresas, esses serviços e produtos, eles atenderam a inúmeros consumidores e clientes que consideram aquele produto ou serviço produzido por ele mais importante do que o dinheiro que ele tem. Então, veja bem, o que é mais importante ou mais vantajoso? Que esse dinheiro fique na mão desse empresário ou na mão do político? Porque o empresário ele vai comprar um galpão, uma máquina, ele vai investir, contratar gente. E o político faz o quê? Então, existe aqui uma escolha. Você vai deixar o dinheiro no setor produtivo ou vai deixar no setor parasitário? Porque os políticos, o Estado, não tem outra fonte de dinheiro senão parasitar o setor produtivo. O terceiro ponto é de que ainda que se consiga fazer essa retirada do dinheiro dos mais ricos, digamos assim, esse imposto, ele sempre engloba o preço da operação. As pessoas dizem assim, vamos cobrar impostos, taxas dos grandes bancos e banqueiros. Meu Deus do céu! Alguém aqui acha de que os bancos não vai transferir isso para o aposentado correntista? Que não vai aumentar o preço da anuidade, do spread, do juro, de qualquer coisa para transferir? O empresário, o rico, o banqueiro não paga imposto. Ele engloba, ele acopla no preço do produto. E o preço do produto e qualquer imposto, ele é diluído na sociedade. E quem paga a conta, felizmente, essa corda, ela estica e estoura para o pobre, infelizmente. O rico ele vai ter inúmeras formas de proteger. Então, goste ou não, é uma política pública desastrosa que empobrece a população. Espero que essa ideia não passe, apesar de eu ver que recentemente tem um projeto solicitando isso ou propondo isso, se eu não me engano, do deputado Pedro Kussar. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.